Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 200 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A morte de Pio XI. Este vídeo trata de uma visão que o Papa Pio XI teve no momento de sua desencarnação. Visões na hora da morte são mais comuns do que se pensa, e todos nós, se procurarmos nos arquivos da memória, iremos nos lembrar de casos semelhantes ocorridos com parentes nossos já desencarnados. A literatura espírita está bem provida desses fatos e apta a derramar luz sobre o fenômeno, demonstrando o quanto é natural e universal a sua ocorrência. A imortalidade da alma é uma realidade tão simples e evidente que soa quase infantil aos ouvidos das pessoas a afirmação de que o outro lado da vida é apenas a vida do outro lado. O que ocorreu com o Papa Pio XI, neste caso, pode ocorrer com qualquer ser humano quando for chegada a sua hora, e aconteceu inclusive com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. É disso que trata a seguinte epígrafe constante do livro Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Os lapidadores, porém, tapando os ouvidos, arremeteram contra ele e o apedrejaram. E Estevão adormeceu. Este caso é narrado pelo espírito Humberto de Campos no livro Novas Mensagens, publicado pela FEB, no capítulo intitulado A Morte de Pio XI, em que descreve a desencarnação do Papa Ambródio Damiano Achille Ratti, que comandou a Igreja Católica por quase 20 anos. Diz o lúcido escritor espiritual que, chegada a hora extrema, o Papa Pio XI agoniza como o mais comum dos mortais, enquanto olha em sua mão o sinete reluzente e precioso, símbolo da autoridade papal, conhecido como Anel do Pescador. À medida que seus olhos materiais vão se fechando, os olhos espirituais vão se abrindo e ele percebe, dentre os vultos invisíveis que lhe rodeiam o leito, uma figura simpática a lhe estender os braços com grande compassividade. Era um de seus antecessores já desencarnado, o Papa Leão XIII, com quem convivera e que governara a Igreja até 1903, num longo período de 25 anos. Leão XIII, murmura Pio XI, já em estado de transe. E como o moribundo demonstrasse estupefação diante do fenômeno inesperado, Leão XIII convida-o num gesto amigo. Levanta-te, para o bom trabalhador há poucas possibilidades de repouso. E antes que o moribundo fosse apresentado ao Tribunal da Justiça Divina para a devida avaliação de seu pontificado, Leão XIII, como Virgílio a conduzir Dante, leva Pio XI a um giro rememorativo pelo riquíssimo acervo do Vaticano, notadamente por seus tesouros artísticos, da Capela Sistina à Basílica de São Pedro, para as habituais orações. Em frente à estátua de São Pedro, em que o reverenciado apóstolo se apresenta com as chaves do reino na mão esquerda, enquanto mantém a direita em postura de bênção, as duas entidades param e quedam-se meditativas. Pio XI ajoelha-se, velando o rosto com as mãos, numa atitude de contrição profunda,
quando uma voz solene, proveniente do alto, ressoa-lhe no santuário da consciência. Era a voz do apóstolo Pedro, que a Igreja considera o primeiro Papa da história. E Pedro lhe diz, com voz cortante e melancólica ao mesmo tempo: Meu filho, como pudeste perseverar no mesmo caminho dos teus orgulhosos antecessores? Diante dessa estátua soberba, talhada no bronze de Júpiter Capitolino, toda a Igreja Romana supõe homenagear a minha memória, quando nada mais fui que simples pescador, seduzido pela grandeza celeste das sublimes lições do Senhor no cenáculo de luz do Tiberíades. Todos os que se sentaram como tu nesse trono da Igreja prometeram ao céu a reforma integral dos velhos institutos romanos em favor da essência do Evangelho no pensamento universal. Mas, como tu, os teus predecessores esbarraram igualmente no rochedo do orgulho, da vaidade e da impenitência, comprometendo o grande barco da fé em Jesus Cristo entre as marés bravias das iniquidades humanas. Reformaste o Vaticano, estabelecendo alianças políticas ou adotando as facilidades do progresso científico que enriquece a civilização desesperada do século XX. Mas esqueceste de levar aos teus tutelados as fórmulas reais da verdade e do bem, da paz e da esperança, no amor e na humildade que perfumam os ensinamentos do Redentor. Do mundo, das convenções, já recebeste todo o julgamento com as homenagens políticas dos povos. Agora, entrarás na luz do reino de Deus para aprenderes de novo a grande lição dos muitos chamados e poucos escolhidos. Pio XI chora amargamente. Ao tomar consciência de sua realidade espiritual, sente-se envolvido pela noite escura da alma, e seus olhos não divisam mais ninguém em seu derredor. Perde a noção de si mesmo para despertar mais tarde perante o tribunal divino, ante o qual todos são igualmente julgados pelas leis misericordiosas do Senhor da vida. No aposento mortuário, após o derradeiro alento, fecha-se a cortina da vida física sobre Pio XI e o cardeal Eugênio Pacelli, sucessor do distinto morto sob o nome de Pio XII, aproxima-se do cadáver e retira-lhe do dedo o reluzente e cobiçado anel do pescador.